Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Como ficou combinado entre a gente, nós vamos começar a analisar particularmente algumas redações de vestibulares. E isso entra com a gente, o primeiro de todos a ser analisado, a FUVEST. Importante a gente pensar, antes de pensar sobre a redação, nós devemos lembrar os detalhes específicos desta prova. Importantíssimo! As inscrições para realizar o vestibular da FUVEST estão abertas neste momento. Abriram as inscrições no dia 31 de agosto e essas inscrições vão até o dia 23 de outubro. E lembrando, as datas de realização da prova foram alteradas após o adiamento do Enem. A primeira fase, que antes seria em novembro, agora será em 10 de janeiro de 2021. E a segunda fase, que seria em janeiro, agora será nos dias 21 e 22 de fevereiro. Os aprovados e as verificações serão entregues na divulgação no dia 15 de março de 2021. Pontos importantes que nós devemos levar em consideração antes de começar a escrever a redação. É uma redação que é analisada com a validade de 50 pontos. Primeiramente, vocês terão a redação de vocês vista por 2 corretores, que vão fazer as marcações superficiais, a análise textual de 2 blocos de correção. Nós vamos ver agora mais para frente que blocos são esses. E o terceiro corretor vai analisar o bloco de marcações específicas. Então, os 50 pontos são distribuídos em 3 blocos e são analisados por 3 corretores diferentes. Diferente também é a medida de gênero da FUVEST. Diferente de provas como, por exemplo, a Unicamp, que todo ano apresenta um gênero diferente para cobrar do aluno ou candidato. Qual a capacidade dele de compreender as formas de construir a linguagem? A FUVEST não tem isso. Ela quer compreender a forma como vocês argumentam a linguagem e não compreendem ela. Logo, nós temos todo ano uma prova simples com uma dissertação argumentativa. Dificilmente isso saiu do eixo e quando saiu foi informado anteriormente para os alunos. Logo, nós sabemos que será uma dissertação argumentativa, assim como a prova do Enem, assim como a prova da UFRJ, assim como a prova da URGS. Além disso, o texto deve ser escrito em uma folha com no máximo 30 linhas de extensão. Não passem da margem, não tentem escrever na sobrelinha que fica no finzinho. As 30 linhas serão válidas. Além disso, não é contado. E abaixo de 20 linhas também não é contado. É um texto considerado insuficiente ou com ideias inacessíveis, que significa que vocês não colocaram o suficiente de informações para que fosse considerada uma redação. Lembrem que isso, na verdade, é uma quantidade mínima bem comum das provas de vestibulares, mas percentualmente é uma quantidade alta. Vestibulares normalmente têm muito mais linhas, como por exemplo, o vestibular da URGS tem 50 linhas disponíveis e no mínimo 30. O problema é que a FUVEST dá para vocês uma margem de apenas 10 linhas entre o mínimo e o máximo. Significa que o texto de vocês deve estar extremamente organizado. Outro ponto que não pode ser esquecido é que, diferente de outras provas, inclusive da maior prova do país, o Enem, o título aqui é obrigatório. Provas da FUVEST sem título serão zeradas ou terá a correção descartada quando chegar ao corretor final, porque o título é obrigatório e isso consta na proposta de vocês. Logo, se vocês não cumpriram um dos elementos obrigatórios da proposta, a redação de vocês é inválida. Vamos lá. Como eu disse antes, os blocos de correção são 3 e são divididos sobre diferentes óticas de como o texto funciona. O primeiro bloco vai avaliar se vocês escreveram um texto que está dentro do tema e se a argumentação de vocês tem um desenvolvimento, ou seja, se ela vai para frente, se vocês não ficam girando em torno do mesmo ponto, se vocês não ficam parados explicando o tema, ao invés de explicar o ponto de vista de vocês, se vocês não ficam presos apenas em informações que eu
como prova, apresentei. Então a ideia é: entendeu o tema corretamente, desenvolveu uma ideia sobre o tema. Então não é desenvolver o tema, é desenvolver uma argumentação sobre o tema. Segundo bloco de correção, uma análise sobre a estrutura, coesão e coerência. Nós vimos coesão e coerência na aula passada e você sabe muito bem, a estrutura é manter uma ordem básica entre os elementos. É preciso que nos primeiros parágrafos a gente tenha uma explicação do tema, nos parágrafos centrais a apresentação de uma ideia e no parágrafo final o encerramento de tudo que foi apresentado. Não dá para fazer a louca, querer botar uma introdução no meio, um desenvolvimento no começo e achar que isso aqui é um Digimon que vai se construindo a partir da fonte Arial Times das vozes da cabeça de vocês. Por último, a avaliação da linguagem. Como sempre, norma culta, estrutura sintática, respeitando a ordem natural da língua portuguesa. Então, aqui não cabe escrever com uma linguagem coloquial, não cabe escrever com uma linguagem do dia a dia, com uma variação linguística. Respeitem a norma culta, respeitem a ordem da língua portuguesa. Feito? Vamos agora a algumas coisas que vocês precisam saber sobre como funcionam os pontos de análise e funcionamento da redação. Ela não é uma redação muito padrão, não. Ela tem ideias padrões, mas que ela funciona sobre uma reflexão diferente. Nós chamamos esse tipo de prova de a reflexão sobre o nada. O que isso significa? Que ele vai pedir para que vocês analisem algo que envolve a sociedade, um tipo de comportamento ou um tipo de pensamento. Por exemplo, o que é liberdade? Analisar a liberdade não é exatamente analisar o analfabetismo. O analfabetismo é algo concreto sobre o qual nós temos dados e podemos analisar fisicamente no papel. Analisar a liberdade é diferente. Para vocês, liberdade pode ser viajar o mundo e para mim pode ser comprar uma casa própria e sair da casa dos meus pais. Então, isso significa que você vai refletir sobre algo que não tem um significado. Se vocês procurarem liberdade no dicionário, talvez signifique o ato de ser livre, que não explica nada. Então é uma grande dissertação sobre algo que, em teoria, nós não temos como tangenciar ele. A gente não tem como torná-lo tangível. É deste termo que eu estou dizendo para vocês. Ele não é palpável para a gente. Então, quando a gente fala de liberdade, quando a gente fala de arte, quando a gente fala de amizade, amor, são temas totalmente abertos que cabem do ponto de vista que a gente tem e não necessariamente a gente tenha como explicá-lo. Fiquem lembrando disso, é uma grande dissertação sobre o nada. É uma dissertação sobre um fenômeno que não necessariamente tem uma explicação. Como a gente estava vendo ali em cima, vocês precisam aplicar a gramática normativa. Porém, claramente, é mais complicado aplicar nessas provas porque a estrutura de organização da prova é muito presa ao pensamento. Por exemplo, qual é o meu pensamento sobre arte? E aí começa a ficar aquele bolo doido que vem na nossa cabeça, né? Os divertidamente começam a apertar os botões descontrolado, procurando tudo que é informação que a gente tem sobre arte. Então, é mais confuso organizar que dirá organizar com pontuação correta. Coerência, eu tenho que entender o que tu está dizendo. Não fica só jogando informações para mim. Liberdade é isso, liberdade é aquilo outro, liberdade não sei o quê. Segundo o dicionário, na Declaração dos Direitos Humanos, segundo Jesus Cristo, não aglomera informações. O maior perigo de dissertar sobre algo que não é físico, que não é tangível, que a gente não tem como analisar, é a falta de coerência. Porque a gente fica tão desesperado para tentar achar um significado para aquilo que a gente aglomera informações. Por isso que a gente tem o termo bem ao lado, desenvolvimento gradual. Vai me explicando aos poucos o teu ponto de vista. Vai me mostrando devagar, ponto por ponto, uma coisa por vez. Não tenta resolver o mundo em um estalo. É muita informação, eu sei,
Às vezes a gente não tem ideia de como definir aquele tema. Como é que eu vou dizer o que é liberdade se nem o dicionário sabe? Devagar. Diz pra mim primeiro o que tu considera liberdade. Como que tu acha que se conquista esse tipo de liberdade? Vai devagarinho. Organizem as ideias de vocês. As redações de vestibular morrem pela organização. Outra coisa muito importante. A FUVEST cobra a apresentação de senso crítico. O que isso significa? Significa que eu preciso que você tenha uma opinião pessoal sobre o tema. Não vem com senso comum, frase feita, textinho de autoajuda, Augusto Cury. Não adianta. Eu preciso saber o que você, Robson, acha do tema. Eu preciso saber o que para você, Cleide, é liberdade. Eu preciso compreender como o teu cérebro funciona diante daquele tema. E com isso vem a capacidade de argumentar. De novo, é complicado. A gente inclusive chama argumentar sobre o nada. Vocês não têm uma base sólida para argumentar. Não tem um dado para vocês se basearem, uma frase feita. Vocês precisam sentar e sim, perder um tempo da prova refletindo sobre o tema. Não saiam que nem uns desesperados escrevendo sem saber o que vocês estão fazendo. Leiam o tema, fecha os olhos, faz uma meditação particular ali no meio da prova e pensa o que eu, Claudete, penso sobre liberdade. Tirou os 5 minutos, faz umas anotações e vê, tá, tipo, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Essas duas coisas, eu concordo com elas, mas uma não tem nada a ver com a outra. Escolhe uma. Se organizem. A FUVEST é sobre organização. Se vocês se perderem, vai dar ruim. Outra coisa. Apresentar um ponto crítico com capacidade reflexiva. Mostrem para mim que vocês pensaram a respeito daquilo e não que vocês tiraram aquilo de algum lugar. Por exemplo, vocês podem e devem apresentar repertório sociocultural. Só que percebam que existe uma diferença em fazer assim, ó. Segundo o Batman, o Super-Homem é um cara mau. Logo, a gente pode perceber que pessoas perfeitas não são tão boas assim. Isso é um repertório. Não necessariamente tem uma análise de reflexão de vocês. É diferente de dizer, segundo o Batman, o Super-Homem é um cara mau. Pois podemos perceber, podemos não, pois pode-se perceber que a perfeição exacerbada acaba causando uma falta de sentimentos. Explica pra mim, por que tu escolheu aquele repertório? Seja do Naruto ao Hobbes, seja do Bauman ao Pocoyo, seja do Ursinho Puff a Alice no País das Maravilhas. Explica pra mim aquele repertório. Me diz, tipo assim, ó, eu escolhi ele porque nele você pode ver tal coisa. Eu escolhi isso aqui porque basicamente a gente pode ver a ideia X. Trabalhem a reflexão sobre a colocação de vocês. Não fiquem tão presos simplesmente ao redor do pensamento do teórico. É claro que a gente sempre acredita e compreende que o pensamento do teórico faz mais sentido que o nosso, senão a gente também era filósofo. Mas a prova quer ver a reflexão de vocês. Vocês podem, dentro da reflexão de vocês, ter chego a uma frase que Bob Esponja disse para o Lula Molusco. Podem. Mas expliquem para mim onde essa reflexão entrou dentro da viagem de vocês. Por isso que a gente diz que o repertório na FUVEST precisa ser amplo, ou seja, não trabalhem somente com aqueles autores óbvios. Educação, Paulo Freire. Modernidade, Bauman. Educação, Nelson Mandela. Sociedade, Thomas Hobbes. Busquem repertório para além da obviedade. Autoral, que traz exatamente a questão da amplitude. Algo que mostre que foi vocês que escreveu, que vocês não pegaram esses modelinhos prontos de internet
que eu vou ver mais 10 textos iguais. Intelectual, mostrem que esse repertório reflete um pensamento, ele reflete alguma ideia. Ele não está simplesmente jogado sem nenhuma colocação com o resto do texto. E que ele seja pertinente. Não adianta vocês pegarem um super pensamento do autor russo Trotsky, uau, muito legal, que não tem nada a ver com a reflexão de vocês. Então, procurem um repertório e trabalhem ele. Não adianta dizer, segundo dados do IBGE, 15% das pessoas se sentem presas. Boa noite. Digam pra mim o porquê que vocês acreditam que essas pessoas se sentem presas, qual é essa sensação. Mostrem pra mim que eu tô conversando com um ser humano, não com uma pessoa que decorou um modelo de escrita. Vamos agora, eu vou mostrar pra vocês 3 tipos de temas que a prova vai mostrar. A prova vai apresentar para vocês algumas diferentes formas de refletir sobre o nada. A primeira delas, que eu acho que é a mais complicada e que, se fosse para mim dizer para vocês treinarem mais, eu instigaria vocês a treinarem este tipo de tema, é a reflexão abstrata, que é, por exemplo, os 3 temas que eu apresentei ali embaixo. Um tema como, por exemplo, qual o sentido da arte? O que você considera liberdade? As utopias, indispensáveis, inúteis ou nocivas? Percebam que arte, liberdade e utopia não são necessariamente coisas que a gente vê funcionar. Liberdade é uma coisa para cada um. Utopia é uma coisa para cada um. A arte tem diversos sentidos. A arte vai do grafite de rua até a 9ª Sinfonia do Beethoven. A liberdade vai de viajar ao mundo ou não estar na cadeia. A utopia varia de uma utopia social, como uma sociedade sem crimes, a uma utopia familiar, por exemplo, alguém que tem os pais separados. Então vejam, tudo isso aqui está cobrando qual é o ponto de vista particular. Quando eu peço o sentido da arte, eu quero que tu pare e pense, o que eu entendo como arte? Sobre arte. O que para mim, Isadora Dávila, é arte? XYZ. Aí começa a pensar, por que esse tema tá aqui? Significa que tem coisas que o mundo não considera arte, ou que as pessoas não consideram arte. Como, por exemplo, pichação. Muita gente considera um vandalismo, mas considera grafite arte. Mas não é basicamente a mesma coisa? Se começou a ficar muito difícil, se é um tema que não é que nem esses, é um tema, por exemplo, utopias, indispensáveis, inúteis ou nocivas. Tem ali já uma reflexão, então eu não preciso refletir. Eu preciso refletir o que eu considero utopia. Às vezes fica difícil pensar sozinho. Não dispenso a vocês a ideia de busquem dicionários. Não precisa ser um dicionário físico, joga no Google utopia e vai lendo tudo que ele dá como significado. Liberdade. O que cada pessoa escreve sobre liberdade? Até para ampliar o que vocês pensam. Talvez vocês tenham uma visão super fechada sobre crimes hediondos, que são assassinato, estupro, esse tipo de coisa que é um crime inafiançável no Brasil. Às vezes tem uma visão super fechada, por exemplo, para aborto. E daí talvez tu comece a ler e vai pensar, tipo, tem razão, talvez em casos de estupro precisaria repensar. Tem uma mente super fechada sobre criminalidade. Talvez, existem países que conseguem ressocializar. Será que o problema é a cadeia e o bandido ou é o Brasil? Sempre é bom, quando vocês têm um tema abstrato, buscar o que ele significa e o que ele significa para as pessoas. E depois, é preciso sim que vocês digam para si mesmos como vocês se sentem a respeito daquele tema. Tipo o tema liberdade. Eu me sinto hoje livre? Não. Por que eu me sinto preso? Por que eu sinto que ainda me falta algo? Porque eu não tenho autonomia financeira. Então, para ti, liberdade também tem a ver com dinheiro. Porque eu acho que eu não posso ir a qualquer lugar. Então, também tem a ver com a questão de fronteiras. Pensem sobre isso. O que vocês entendem sobre o tema?
o que vocês pensam sobre o tema e como vocês se sentem sobre esse tema. Quando vocês chegarem a essa conclusão sobre vocês, automaticamente vocês terão uma visão sobre a sociedade. Se eu acho que liberdade significa poder ir a qualquer lugar, logo eu não posso ir para os Estados Unidos, o Trump quer levantar um muro. Então eu tenho uma visão de que a sociedade não entende o meu ponto de vista de liberdade. Logo, existe uma divergência entre o que eu considero e o que a sociedade vive. Ponto. Você já tem uma forma de refletir a respeito disso. O abstrato é sim o mais complicado. É o que normalmente vai dar mais trabalho para vocês, mas é um dos que dá mais margem para evitar o senso comum. Vai dar todo tipo de espaço para vocês trabalharem como vocês se sentem. E é totalmente livre. Alguns temas vão dizer, inclusive. Para dar um exemplo, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, prestei a prova da URGS. No ano em que eu aprovei no vestibular, o tema da prova era o que você considera amizade. E o meu texto de apoio era a música do Roberto Carlos com Erasmo Carlos, o amigo de fé, meu irmão camarada. Então não é um texto de apoio que me dá base sobre nada. É simplesmente o que pro Roberto Carlos é amizade. Era um exemplo. Anos depois, a universidade fez o que é estilo e deu como exemplo a descrição do personal stylist do Michael Jackson. Porque o Michael Jackson lançou um estilo com Thriller. Então, vejam, é sobre como o teu cérebro, você, ser humano, dentro da sociedade em que você vive, se sente sobre aquele tema. Tema número 2, reflexão filosófica. Esse normalmente é o que vai fazer com que vocês viajem para Júpiter. O problema é, pode viajar, mas volta pelo amor de Nossa Senhora do Chuveiro Elétrico, que nos dará a resistência para estudar até a prova. Eu acho importante sempre, quando a gente vê um tema filosófico, entender o que ele está fazendo ali. Eu dei ali para vocês 2 exemplos. O homem saiu de sua menoridade, ou seja, o homem está evoluindo para além do que era, ou o homem continua preso na sua minoria. Outro tema. De que maneira o passado contribui para a compreensão do presente? Uma das coisas que eu acho mais importantes, antes de começar a responder esse tipo de pergunta, é entender se isso é uma discussão sobre o qual o ser humano já tem algum tipo de ideia, por exemplo, de que maneira o passado contribui para a compreensão do presente, a gente já tem uma grande discussão do Bauman a respeito da modernidade líquida. Nós já entendemos que, diferente do passado, agora o ser humano vive de forma líquida. Top! A gente já tem algum tipo de pensamento sobre isso. O homem já passou a refletir sobre isso. Ou se é algo que a gente ainda não chegou a nenhuma conclusão. Eu vou dar um exemplo simples, tá? Quem lembra do impeachment da presidente Dilma Rousseff? Até poucos meses atrás, com o fim do julgamento dela, não se tinha uma compreensão correta sobre o que tinha acontecido. Porém, se analisou judicialmente, vocês podem ter a opinião particular de vocês, mas judicialmente já se comprovou que nenhum dos crimes dos quais ela foi acusada foi cometido. Logo, ela não deveria ter sofrido impeachment. Então, se fosse uma reflexão sobre as ações políticas serem democráticas no presente, temos um exemplo de que não. Por exemplo, o caso da presidente Dilma. Não foi uma ação democrática, foi uma ação apenas por movimentos políticos. Mas entendam que se levou do impeachment dela até o ano passado para se chegar a uma conclusão correta. Então, coisas que são muito recentes do presente, o homem ainda não conseguiu analisar de forma correta historicamente. Vocês podem pensar nisso a respeito da questão das queimadas que estão acontecendo agora no Pantanal, por exemplo. Ainda não se acharam os princípios de focos dessas queimadas. Porém, não é uma área comum de ter grandes queimadas desse jeito. São queimadas criminosas ou são queimadas naturais? Ainda não se tem um consenso. Então é uma reflexão que vocês vão ter que ter sozinhos. Se for, por exemplo, o passado compreende para o presente,
não é algo que vocês precisam pensar sozinhos. Por exemplo, Bauman já tem uma reflexão. Entendam isso. A base filosófica pode ajudar vocês para um pensamento particular. Então não tem problema vocês buscarem uma base quando o tema é filosófico. A segunda dica que eu dou para vocês é por que vocês acham que o Christopher, que estava lá sentado na banca, escolheu esse tema. Para que vocês entendam, toda a redação normalmente passa por uma banca que apresenta 5 temas principais. Por que tu acha que esse ganhou? Existe algum motivo que faz com que esse tenha ganho dos outros 4? Pensa sozinho. Lembra que eu falei? Perde 5, 10 minutos da prova, mas fecha os olhos e pensa. E uma das coisas que eu quero que você pense é: por que esse tema ganhou dos outros? Por que ele é mais necessário que outros pensamentos? Por que pensar sobre a evolução do homem psicológica e fisicamente é mais importante do que pensar sobre a arte? Quando vocês chegarem a essa conclusão, vocês vão entender onde estão os problemas. Tipo, é importante pensar o porquê que o homem não evolui, já que, por exemplo, nós somos uma das maiores causas de extinções. Nem o meteoro que matou os dinossauros extinguiu tantas espécies quanto o ser humano em tão pouco tempo. Ou o fato de que nós basicamente estamos caminhando para nossa própria extinção. O ser humano vê a Pantanal pegando fogo, a Amazônia pegando fogo, o gelo na Antártida derretendo e continua fazendo. Será que a gente realmente conseguiu evoluir? Ou a gente está caminhando para o nosso próprio fim? Mostra que na verdade não. A gente está preso na nossa própria ignorância. A gente só acha que cresceu. Continuamos menores do que realmente achamos que somos. Então parece algo muito viagem. Parece tipo assim, meu Deus, sentei na praça, fumei uma maconha, peguei uma marola louca e comecei a refletir sozinho, eu e os gnomos. Parece, mas é importante que vocês reflitam com os gnomos da cabeça de vocês, para que vocês saibam para onde essa redação vai. Não dá para sair escrevendo aglomerado. Lembra que eu falei antes? Se organiza gradualmente. Me explica como tu chegou a essa conclusão. Caminha essa redação a passos lentos. E se vocês não fizerem esse pensamento antes de escrever, não vai ser escrevendo que esse pensamento vai acontecer. O último tipo de tema, eu nem coloquei ali as bases para vocês, porque eu acho que ele é o mais comum para vocês. Não precisa de uma grande explicação. A reflexão social normalmente é algo que vai se parecer com o Enem. Ele vai te dar um problema social e vai querer que tu reflita a respeito desse problema da sociedade. Como, por exemplo, a camarotização da sociedade brasileira. O fato de como nós desenvolvemos uma sociedade estamentista, onde as pessoas têm posições, algumas delas vivem melhores do que as outras, algumas delas mandam mais do que as outras. Por que uma pessoa que rouba um leite para alimentar os filhos vai presa e o Aécio Neves, que carrega um helicóptero de cocaína, não? Vamos pensar em outro tema, o analfabetismo. Por que algumas pessoas, mesmo com quantidade de leis absurdas, projetos criados nos governos anos 90 e 2000, que eram pensados para o analfabetismo, ainda assim nós temos crianças analfabetas? O que acontece? Coisas como a mídia com a violência. Por que o ser humano consome violência com tanta facilidade? Por que filmes como Tropa de Elite vendem tanto? Por que filmes como Vingadores, com um monte de batalha, guerra e morte, vendem tanto? Vendem mais que filmes, por exemplo, como Moonlight, que foi um filme incrível, que ganhou um Oscar, mas que fala sobre a própria vida. É uma reflexão ali sobre viver. Por que a gente consome tanto a violência? Programas, como por exemplo do Datena, do Mota, não sei, nos estados de vocês, se vocês têm outros apresentadores, esses programas tipo Brasil Urgente, que fala sobre só crime, parece que é só uma tragédia, que a nossa vida só tem todo mundo morrendo, tá tudo pegando fogo ao fim da vida. Pensem sobre a sociedade, que é basicamente como vocês são preparados para o Enem. Então não é um tema que precisa muito da minha explicação, porque a gente já trabalhou com isso, né? E vocês sabem muito bem
que refletir sobre a sociedade é muito mais fácil do que refletir sobre si mesmo. Por fim, esses 3 pontinhos. Se vocês pegarem um tema abstrato, filosófico ou social, pense o porquê que esse tema está ali. Qual a necessidade de colocar 60 mil alunos, 70, 80, quantos forem os candidatos, a refletirem sobre o mesmo tema? Por que existe essa necessidade de colocar uma parcela tão grande da população para pensar sobre aquilo? 2. Como a nossa sociedade vive a respeito desse tópico, seja ele social ou não. Como a sociedade vive a respeito da própria liberdade. Tem aquela reflexão famosa, né? A gente nasce, cresce, trabalha e morre. Porque basicamente a sociedade não entende a própria liberdade. Não precisa ser somente pensar sobre não subir as classes sociais, ou tão poucas pessoas mudarem de classes sociais. Pensem como aquilo afeta as pessoas ao redor de vocês. É muito interessante vocês pensarem de coisas próximas, tá? Tipo, vocês têm aquele tio que sempre todo mundo na família criticou porque ele não chegou a lugar nenhum. Aquela brincadeira do teu primo já passou em 12 universidades e tu. Como a sociedade pensa e vive a situação para a qual vocês foram apresentadas. E principalmente, como esse tópico afeta a vida de vocês. Como você, ser humaninho, pensa a respeito da liberdade, a respeito da violência, a respeito da arte, a respeito de viver. Vocês têm ali horas projetadas para que vocês tenham reflexões. Não é o fim do mundo perder alguns minutos refletindo sobre esses 3 pontinhos. Como isso me afeta, como isso afeta as pessoas ao meu redor. Por que esse tema é mais importante do que tantos outros que eu estudei durante o ano? Feito, gente. Qualquer dúvida, vocês sabem, só chamar. Pode mandar aqui no comentário do canal mesmo, pode mandar pelo e-mail, pode mandar pelo WhatsApp, pode escrever um texto e enviar uma carta. Mentira, não mandem cartas, o correio tá de greve. Feito? Qualquer dúvida, entre em contato. No mais, fiquem em casa. Por mais que o Brasil esteja se comportando como se o corona tivesse acabado, ele ainda não acabou. Ainda tem muita gente pegando. Fiquem em casa se puderem. Usem máscara e álcool gel. Bebam água e até a próxima.